Durante muito tempo, uma enorme criatura dominou os oceanos. Hoje dizem que esse gigante dos mares foi totalmente extinto. Mas como algo tão grande e poderoso poderia deixar de existir? Bom, apesar de não viver mais entre nós, cientistas continuam fazendo novas descobertas sobre o lendário megalodonte. O que sabemos sobre ele? E o que os cientistas descobriram recentemente? Vamos aos fatos? Vamos lá. O megalodonte não foi somente o maior tubarão do mundo, mas também um dos maiores peixes no geral que já existiram em nossos oceanos. Estima-se que esse animal podia crescer entre 15 e 18 metros de comprimento, mas há quem diga que ele era maior e em breve você vai entender melhor do que eu estou falando. Para você ter uma ideia, isso é 3 vezes maior do que o tubarão branco, que já aterroriza qualquer pessoa que ousa cruzar o seu caminho. Os dentes desse animal, segundo estudos e descobertas, mediam até 18 centímetros. Isso era suficiente para que ele conseguisse destruir qualquer coisa que abocanhasse. Além da enorme força de suas mandíbulas, estudos afirmam que com essa estrutura assustadora, o megalodonte obviamente se alimentava de carne, não de pequenos peixes, mas sim de baleias e outros peixes grandes, até mesmo outros tubarões. Essa era uma forma de provar quem dominava as águas dos mares. Há registros teóricos de que esse grande animal se alimentava até mesmo de baleias jubartes, que podem chegar a medir 16 metros e pesar 30 toneladas na fase adulta. Quanto à aparência dessa criatura, cientistas afirmam que ele tinha o nariz curto em comparação com o grande tubarão branco. Sua mandíbula era mais achatada, semelhante ao tubarão azul. E ele tinha barbatanas peitorais extras longas para suportar todo o seu peso. Olha só! Todas essas características foram divulgadas por pesquisadores que dedicam suas vidas em busca de informações sobre o rei dos oceanos. Pelo fato de não existirem fósseis completos do corpo do tubarão, os conhecimentos sobre sua dieta, vida e habitat são identificados por meio de estudos dos dentes que foram encontrados no mundo todo. Na verdade, ossos do megalodonte foram descobertos em diversas partes do mundo, como na Europa, África, Austrália e nas Américas. De fato, o megalodonte dominava o mundo. Mas como um animal tão poderoso foi extinto? Até pouco tempo atrás, existiam 2 teorias. Uma dizia que a grande criatura marinha poderia ter sido extinta por outra espécie, o grande tubarão branco moderno. Segundo análises de fósseis antigos da espécie extinta, os cientistas conseguiram notar um erro na datação de algumas amostras. Depois de novas análises, puderam então calcular que o desaparecimento do tubarão possivelmente aconteceu pelo menos 1 milhão de anos antes do que se pensava. Você deve estar se perguntando, bom, como o tubarão branco conseguiu extinguir o megalodonte? Ao se aventurarem pelos oceanos, os tubarões brancos possivelmente infringiram o território dos megalodontes, o que naturalmente gerou conflitos mortais. Nessa jornada, os tubarões brancos se alimentavam de espécies menores, mais fáceis de serem devoradas. Eles se depararam com o megalodonte e então começaram a competição acirrada por alimento. Os tubarões brancos estavam em maior número, sendo assim venceram pelo cansaço. Desta forma, muitos cientistas estão convencidos de que a teoria mais convincente é de que o megalodonte foi, não de forma literal, totalmente devorado pelos tubarões brancos, e assim entrou em extinção. Mas essa teoria converge com outra já discutida há mais tempo. De acordo com evidências de outros estudiosos, o megalodonte desapareceu do planeta há cerca de 2 milhões e 600 mil anos, quando uma onda de extinções marinhas mexeu com todo o clima e a biodiversidade do nosso planeta. O período da era glacial teria feito com que essas outras espécies deixasse de existir por completo. Pelo fato de o megalodonte ter vivido em águas mais quentes, acredita-se que o rápido resfriamento do oceano e a redução do nível do mar fez com que essas criaturas perdessem áreas adequadas para procriação e berçário. Além disso, uma queda na diversidade de baleias e uma mudança na disposição desses animais que migraram para as regiões polares na época, possivelmente, reduziu a principal fonte de alimento do tubarão naquele momento. Um estudo mais recente mostrou que uma dessas teorias está mais perto do que realmente aconteceu.
Cientistas da Universidade da Califórnia analisaram os dentes do megalodonte e concluíram que o tubarão tinha o sangue parcialmente quente, com temperatura corporal de mais ou menos 27 graus Celsius, uma temperatura mais alta do que a temperatura da água do mar dessa época. Essa característica, inclusive, teve um papel fundamental no tamanho da espécie e na sua extinção. Tudo isso sugere a provável vulnerabilidade de ser de sangue quente, porque requer ingestão constante de alimentos para sustentar o alto metabolismo. E com a mudança no ecossistema marinho, isso levou ao resfriamento climático. Então, as descobertas recentes confirmam que provavelmente o megalodonte desapareceu por causa das mudanças climáticas que levaram às extinções marinhas. Quanto ao tamanho do megalodonte, eu disse anteriormente que as estimativas apontam que esse animal podia crescer entre 15 e 18 metros de comprimento. O fato é que o tamanho e a forma exatos do megalodonte têm sido motivo de discussão entre os especialistas. Como os esqueletos desses animais são em grande parte feitos de cartilagem, eles raramente são fossilizados, o que leva os cientistas a fazerem estimativas muito variadas, usando os dentes encontrados em várias partes do mundo, como eu já disse antes. Mas uma nova modelagem 3D sugere que o megalodonte podia ser um animal muito maior e mais rápido. Especialistas em modelagem computacional de animais extintos fizeram um modelo de computador do megalodonte em 3D baseado em varreduras de uma espinha preservada que foi descoberta na década de 1860. Eles também usaram os dentes do animal e uma varredura do corpo inteiro de um grande tubarão branco, que é considerado o ser vivo mais próximo do megalodonte. O modelo sugeriu que o animal tinha 15 metros de comprimento e 57 toneladas, tão grande quanto um tubarão-baleia. Porém, eles acreditam que existiam animais ainda maiores a outras vértebras fossilizadas, que são 50% maiores do que a que foi usada, sugerindo que esses animais podiam chegar a 20 metros de comprimento. Para você ter uma ideia, as mandíbulas do megalodonte podiam se abrir o suficiente para devorar uma orca de 8 metros em 5 mordidas. Por falar em suas mordidas, o megalodonte teve a mordida mais poderosa que qualquer criatura já existiu. Estudiosos já usaram simulações de computador para calcular o poder de mordida desse animal. Os resultados só podem ser descritos como aterrorizantes. Enquanto um grande tubarão branco moderno fecha suas mandíbulas com cerca de 1,8 toneladas de força por polegada quadrada, o megalodonte mastigava sua presa com uma força entre 10,8 e 18,2 toneladas. Para você ter uma ideia, essa força supera até mesmo a poderosa mordida do Tiranossauro Rex. Diante de todos esses fatos assustadores sobre o megalodonte, muita gente se questiona se ele ainda existe. O mais jovem da espécie remanescente no registro fóssil tem cerca de 2,6 milhões de anos, e, de fato, o consenso entre os cientistas é que ele está realmente morto. Apesar das teorias de que os megalodontes de alguma forma conseguiram sobreviver até os dias atuais, cientistas afirmam que não há nenhuma razão científica convivente para pensar que eles ainda estejam à espreita em nossos oceanos. Cientistas também dizem que se ele existisse hoje, nós veríamos dentes por toda parte como vemos de outros tubarões. A propósito, os dentes do megalodonte são bastante reconhecíveis e distintos em relação aos de outros tubarões extintos e do tubarão branco. Também é lógico que se a espécie ainda estivesse por aí, os megalodontes recém-mortos apareceriam nas praias de vez em quando. Também encontraríamos dentes presos em cadáveres de baleia. Nenhuma evidência desse tipo jamais surgiu. E para finalizar, temos um fato um tanto macabro sobre os bebês de megalodonte. Eles eram canibais. Para garantir a sobrevivência, cientistas afirmam que os bebês do tubarão megalodonte poderiam comer seus próprios irmãos. À medida que cada embrião crescia e ocupava um espaço significativo, comê-los dava ao tubarão sobrevivente mais espaço para crescer e atingir comprimentos de 2 metros ao nascer. A natureza pode até ser fascinante, mas ela também pode ser extremamente cruel ou não. Depende do ponto de vista, não é mesmo? Nos vemos logo mais. Um grande abraço. Tchau.